Livro Os Escolhidos, capítulo 10. Línguas confundidas. Para repovoar a terra que estava desolada, Deus preservou apenas uma família, a casa de Noé. Deus disse a ele: "Você é o único justo que encontrei nesta geração." Gênesis 7, verso 1. Apesar disso, já estava prefigurado o caráter de seus descendentes por intermédio dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Noé, falando por inspiração divina, previu a história das 3 grandes raças que teriam esses homens como pais. Seguindo a linhagem de Cão, por meio do filho em vez de o pai, ele declarou: "Maldito seja Canaã, escravos de escravos será para seus irmãos." Gênesis 9, 25. O ato antinatural de Cão revelou seu caráter corrupto. Essas más características se perpetuaram em Canaã e seus descendentes. Por outro lado, a reverência demonstrada por Sem e Jafé para com as leis divinas trouxe a esperança de um futuro mais promissor aos seus descendentes. Com relação a esses filhos, foi declarado: "Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo." Gênesis 9, 26 e 27. A linhagem de Sem deveria ser a do povo escolhido. Abraão e o povo de Israel seriam descendentes dele, e por meio deste povo é que Cristo devia vir. "E habite ele, Jafé, nas tendas de Sem." Os descendentes de Jafé deveriam participar especialmente das bênçãos do Evangelho. A linhagem de Canaã desceu às mais degradantes formas de paganismo. Embora a maldição profética a tenha condenado à escravidão, Deus suportou sua corrupção até que passaram dos limites. Então eles se tornaram escravos dos descendentes de Sem e Jafé. A profecia de Noé não determinou o caráter e o destino de seus filhos, porém, mostrou qual seria o resultado do caminho que tinham escolhido e do caráter que tinham desenvolvido. Como regra, os filhos herdam as disposições e tendências de seus pais e imitam o seu exemplo. Da mesma forma, a corrupção e a irreverência de Cão foram reproduzidas em seus descendentes, trazendo maldição sobre eles por muitas gerações. Por outro lado, como foi grandemente recompensado o respeito de Sem por seu pai, e quão nobre e honrada é a linhagem de homens santos que aparece como seus descendentes. Durante algum tempo, os descendentes de Noé continuaram a viver entre as montanhas onde a arca ficou ancorada. Ao crescerem em número, a apostasia os levou à divisão. Aqueles que não queriam mais se lembrar do seu Criador e desejavam se libertar das restrições de sua lei, ficavam aborrecidos com os ensinos e exemplos de seus vizinhos tementes a Deus. Depois de algum tempo, decidiram se separar. Assim eles se mudaram para Sinear, às margens do rio Eufrates, atraídos pela beleza daquele lugar e pela fertilidade do solo. Ali resolveram construir uma cidade e nela uma torre tão alta que se tornaria a maravilha do mundo. A ordem de Deus era que o povo se dispersasse, mas esses construtores de Babel decidiram manter sua comunidade unida e fundar um reino que finalmente abrangesse toda a terra. Então a cidade se tornaria a capital de um império universal. Sua glória atrairia a admiração e os aplausos de todo o mundo. A majestosa torre, que alcançaria até o céu, tinha por objetivo permanecer como um monumento do poder e sabedoria de seus construtores. Aqueles que foram habitar na planície de Sinear não acreditavam no pacto feito por Deus de que ele não traria um dilúvio sobre a terra novamente. Um dos objetivos para construir a torre era garantir sua segurança em caso de outro dilúvio. Já que tinham conseguido subir à altura das nuvens, esperavam entender a causa do dilúvio. O objetivo principal do projeto era exaltar ainda mais aqueles que o haviam idealizado e desviar de Deus a mente das futuras gerações.
Quando a torre estava parcialmente construída, de repente, o trabalho que estava avançando também foi interrompido. Anjos foram enviados para deter o projeto dos construtores. A torre havia alcançado uma grande altura, e os trabalhadores que estavam em diferentes pontos recebiam e passavam para os outros os pedidos do material de que necessitavam. À medida que as mensagens eram passadas de uma para outra, a língua foi confundida de tal maneira que as instruções transmitidas eram frequentemente o oposto daquelas que haviam sido dadas. Todo o trabalho foi interrompido. Os construtores não conseguiam explicar a razão dos estranhos mal-entendidos entre eles. Em sua ira e decepção, acusavam uns aos outros. Como prova do desagrado de Deus, raios vindos dos céus destruíram a parte superior da torre e a lançaram ao solo. O propósito ao confundir as línguas. Até aquela época, todos falavam a mesma língua. A partir de então, aqueles que compreendiam a fala uns dos outros se uniram em grupos. Uns foram para uma direção e outros para outra. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra. Gênesis 11, verso 8. Essa dispersão foi um meio de povoar a terra, e assim o propósito do Senhor foi cumprido por intermédio dos próprios meios pelos quais alguns haviam tentado impedir que ele se realizasse. Que perda! Era o plano de Deus que, quando as pessoas saíssem para habitar as várias partes da terra, levassem consigo a luz da verdade. Noé, o fiel pregador da justiça, viveu 350 anos depois do dilúvio. Assim, seus descendentes tiveram a oportunidade de aprender a respeito dos preceitos divinos e da história sobre como Deus lidou com a raça humana. Entretanto, eles não tinham o desejo de preservar o conhecimento a respeito de Deus, e devido à confusão de línguas, não conseguiram mais se comunicar com aqueles que poderiam lhes trazer maior luz. Satanás estava tentando provocar desrespeito para com as ofertas sacrificais que simbolizavam a morte de Cristo. Como as pessoas estavam com a mente obscurecida pela idolatria, ele as levou a perverter essas ofertas, sacrificando os próprios filhos nos altares construídos para os seus deuses. Ao se afastarem de Deus, os atributos do caráter divino, a justiça, a pureza e o amor, eram substituídos pela opressão, violência e brutalidade. Os moradores de Babel decidiram estabelecer um governo independente de Deus. Contudo, alguns entre eles temiam ao Senhor. Por amor a esses que eram fiéis, o Senhor adiou seus juízos e concedeu tempo ao povo para revelar seu verdadeiro caráter. Os que temiam a Deus tentaram convencê-los a desistir de seu plano, mas o povo se uniu em seu ousado projeto contra o céu. Se tivessem continuado sem serem impedidos, teriam corrompido o mundo em sua infância. Se essa aliança entre eles tivesse sido permitida, uma grande potência teria surgido para banir a justiça da terra, e com ela a paz, a felicidade e a segurança. Aqueles que temiam ao Senhor clamavam a ele para que intervisse. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Gênesis 11, verso 5. Em sua misericórdia para com o mundo, Deus frustrou os planos dos construtores da torre. Ele confundiu a língua, inutilizando assim os planos de rebelião. Deus suporta por longo tempo a maldade humana, mas dá oportunidade para o arrependimento. De tempos em tempos, sua mão invisível é estendida para reprimir a iniquidade. O mundo obtém prova inequívoca de que o Criador do Universo é o governante supremo do céu e da terra. Ninguém pode desafiar seu poder sem colher os resultados. Existem ainda construtores de torres em nossos dias. Os humanistas se atrevem a dar sua sentença sobre o governo moral de Deus. Desprezam sua lei e se vangloriam da inteligência humana. Então, quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer mal. Eclesiastes 8, verso 11. A Torre de Babel atual.
Muitos se desviam dos claros ensinos da Bíblia e criam doutrinas baseadas em especulações humanas e em fábulas que agradam aos ouvidos. Depois, apontam para sua torre como se ela fosse um caminho para subir ao céu. Lábios eloquentes ensinam que o pecador não morrerá, que a salvação pode ser conseguida sem obediência à lei de Deus. Se os professos seguidores de Cristo aceitassem a norma ordenada por Deus, ela os levaria à verdadeira unidade. Enquanto a sabedoria humana for exaltada e colocada acima da sua santa palavra, haverá divisões e dissensões. A confusão existente entre as crenças e denominações que vivem em conflito é muito apropriadamente representada pelo termo Babilônia, que a profecia aplica às igrejas amantes do mundo nos últimos dias. Veja Apocalipse 14, verso 8 e 18, verso 2. A hora do juízo de Deus se aproxima. Seu soberano poder será revelado. As obras do orgulho humano cairão por terra. O fim do capítulo 10.